Senhores vereadores, eu quero inicialmente manifestar a minha solidariedade aos estudantes secundaristas do Estado do Paraná, que, num gesto inédito que começou numa escola de São José dos Pinhais, ocuparam mais de 800 escolas no nosso estado. Quero lamentar que no estado do Paraná, onde algumas das mais altas autoridades estejam envolvidos em escândalos, como é o escândalo do quadro negro, quando mais de 50 milhões de reais foram desviados da construção de escolas públicas, enquanto que muitas das escolas estão em condições precárias. Os estudantes deram uma demonstração de civismo. Eu pergunto, o que é melhor? O que é pior? Quando você coloca essas duas situações na balança, de um lado, os estudantes se manifestando contra a PEC que limita os gastos do governo, se manifestando contra uma reforma do ensino médio a nível federal proposta por medida provisória, se manifestando contra um regime autoritário que está se constituindo no nosso país. Esse é um gesto de cidadania. Mas, por outro lado, nós temos a corrupção do governo do Estado, envolvendo parlamentares, envolvendo altas autoridades do governo, desviando dinheiro da construção de escolas, como foi o caso dessa operação Quadro Negro. E a gente não vê alguns dos órgãos de imprensa desse Estado dando o devido destaque que deve ser dado. Eu tenho informações de dentro do Ministério Público de que as provas contra essas autoridades estaduais são contundentes, são provas materiais, e que, se a Justiça aqui do Paraná tomar as providências que devem ser tomadas, se cumprir com o seu dever, como deve cumprir a Justiça em todos os níveis, certamente não sobrará pedra sobre pedra no governo do Estado do Paraná. Mas, por outro lado, depois do trágico incidente que aconteceu lá em Santa Felicidade, naquele colégio, aonde um estudante acabou sendo morto por um colega, eu quero fazer um apelo aos estudantes secundaristas. Eles já deram a demonstração de civismo ocupando esses colégios, mas agora me parece que está na hora de parar com esse movimento, ou seja, de desocupar as escolas para que aquilo que foi algo positivo acabe, infelizmente, se virando contra os próprios estudantes e esse movimento maravilhoso que nós observamos nas últimas semanas. Então, diante desta tragédia, que também é responsabilidade do governo do Estado, nós pedimos aos estudantes que desocupem as escolas e voltem à luta. Para concluir, senhor presidente, que voltem os estudantes às aulas e protestem de uma outra maneira, nunca abrindo mão daquilo que consideram certo, justo, correto e útil para a nação brasileira. Viva os estudantes secundaristas do Paraná!